Pessoal, continuando então aqui a teoria de fundamentos de máquinas, da parte de motor de indução. Essa semana a gente vai ver um pouco sobre os ensaios do motores de indução, tá? Então, na semana passada a gente estudou o circuito equivalente, né? Chegamos na conclusão aqui, o circuito equivalente do motor de indução, você considera as perdas no estator, perdas no entreferro e no núcleo, e as perdas no rotor, né? A gente viu também que é como se fosse um transformador com o secundário curto-circuitado, e isso aqui é um pouco mais complexo porque a tensão induzida no secundário, que seria o rotor, é que vai gerar o torque no motor, né? Então, os ensaios servem para quê? Quando a gente pega um motor de indução, a gente pode fazer esses ensaios e a partir dos ensaios a gente extrai aquelas informações do circuito equivalente. É para isso que servem os ensaios do motor de indução, tá? Basicamente são feitos dois tipos de ensaio. É feito um ensaio a vazio e um ensaio com o rotor bloqueado, tá? Então, no ensaio a vazio, como que é feito isso, né? A gente pega o motor de indução, deixa o eixo livre, sem nenhuma carga, e a gente aplica a tensão nominal no estator do motor, tá? Aplicou a tensão nominal, a gente espera um tempo até os mancais se lubrificarem e o motor entrar em uma operação de regime, e é medida essas três informações aqui. A tensão V1, esse VZ significa do ensaio a vazio, a corrente que ele consumiu para o ensaio a vazio, e a potência que ele consumiu em watts, aqui é a potência ativa no caso. E a partir desses três dados, a gente consegue tirar algumas informações, que é basicamente as informações do entreferro e das perdas do estator. Tá? Bom, primeira coisa que a gente pode calcular são as perdas rotacionais. Então, quando a gente coloca o motor de indução para rodar em vazio, né, ele basicamente toda a potência que ele está consumindo vai ser utilizada, vai ser consumida, né, nas perdas que tem no estator e basicamente as perdas rotacionais, que é justamente para fazer vencer o atrito do mancal, para poder rodar a hélice da ventilação, tá? Então, as perdas rotacionais podem ser calculadas pela potência que foi medida nele em vazio, menos, e essa parte aqui é referente às perdas no estator, né? É I quadrado vezes R1 do estator. Esse aqui para trifásico, tem que fazer vezes 3. E a gente consegue as perdas rotacionais, certo? Uma outra informação que é possível ser calculada, apesar de não ser muito utilizada, tá? A gente considerar que a resistência do núcleo, essa resistência RC, ela é muito maior que as perdas no estator, por exemplo. E daí, a gente pode considerar que toda a tensão que foi aplicada no motor caiu nessa resistência RC e a partir daí calcular ela, tá? Mas normalmente o que é feito essa resistência RC ela é ignorada, tá? Então, na verdade, para o ensaio em vazio, por uma questão de simplicidade, né, para analisar o circuito, normalmente a gente desconsidera essa resistência RC, e para deixar, como né, o rotor, né, a resistência do rotor é aquela função, né, R2 sobre o escorregamento, aqui está o escorregamento a vazio, a gente pode considerar que ela é muito elevada quando é refletida no primário, e aí a gente passa a considerar que toda a corrente, né, ao invés de ir para o rotor, como ela é muito elevada, a resistência ali, basicamente toda a corrente é passada pela a perdas no entreferro ali, né, que é o XM, a reatância de magnetização. Então a gente simplifica o circuito equivalente do motor de indução para apenas isso daqui, né? R1, X1 e XM, né? E a partir daqui a gente calcula a potência reativa, né? Então, como se calcula a potência reativa? Essa potência aqui do vazio ativa, a gente mediu. A partir da tensão e corrente, a gente consegue medir a potência reativa e a gente consegue encontrar aqui a potência aparente, desculpa, esse SV é a potência aparente, e a partir daqui a gente consegue
calcular a potência reativa do circuito. A partir da potência reativa, a gente consegue calcular a reatância em vazio, que a gente chama, tá? Essa reatância em vazio basicamente vai ser a soma de x1 e xn, tá? Para conhecimento de vocês aí. O que a gente pode fazer também, a gente pode fazer algumas simplificações, né? Como o fator de potência, tá, em vazio é muito pequeno, basicamente a gente poderia até considerar que essa reatância XV vai ser a tensão pela corrente, tá? Já que o fator de potência é muito pequeno, que significa que a resistência R1 ali é muito menor que o X1, tá? É possível fazer essa simplificação também. Bom, depois é feito o ensaio de rotor bloqueado. Como é feito o ensaio de rotor bloqueado, tá? A gente trava o rotor do motor de indução, tá? E aplica uma tensão e uma certa frequência no estator. Qual tensão e frequência que é aplicado, tá? Quando está a gente está preocupado com o torque de partida, tá? O que a gente faz é aplicar a tensão nominal e a frequência nominal, ou seja, se o motor é 380 volts 60 Hz, aplica 380 volts 60 Hz. Quando o interesse está mais voltado, né, para a condição de operação normal do motor, o que é feito é que a gente aplica uma frequência reduzida, né, por causa das reatâncias aqui que dependem do escorregamento. A norma I3E fala para se aplicar 25% da frequência nominal. Tá? Então, aqui no Brasil, normalmente a frequência que é aplicada é uma frequência de 15 Hz, e aí vai se aumentando a tensão do estator, né, até com que a corrente de linha, né, a corrente do estator ali, seja a próxima corrente nominal dele. E a partir desse ponto, é medido esses 4 fatores aqui, né? A tensão de fase, a corrente de linha, a potência elétrica que foi consumida, que é a potência ativa no caso, e a frequência que se utilizou nele, que eu comentei que normalmente é 15 Hz. Tá? É interessante que nesse caso aqui do rotor bloqueado, como não tem quando ele está travado, né, o escorregamento é 1. Então, assim, não tem potência mecânica, né? 100% da potência ali é gasto, são perdas dentro do motor. Tá? Então, como que a gente faz isso, tá? Como assim como o outro, né? A gente consegue medir, calcular a potência aparente, pegando a tensão vezes a corrente, o número de fases, e a partir daqui a gente pode pegar a potência reativa no caso do rotor bloqueado, tá? A partir da potência reativa, como o outro, a gente consegue calcular, né, a reatância de bloqueio, já mostro qual que ela é. E aí aqui tem um ajuste, né, da frequência elétrica, da frequência que foi utilizada para o rotor bloqueado. Se for 15, aqui vai dar 60 dividido por 15, dividido aqui por a potência reativa vezes Q vezes E ao quadrado. Né? E a partir dessa equação a gente consegue medir a reatância de bloqueio. Tá? A gente consegue também medir a resistência total com ele bloqueado, que vai ser potência ativa dividido por número de fases vezes I ao quadrado, né, que é a equação da potência. E a partir disso, a gente consegue medir o R2 e o R1. Tá? O R1 normalmente é medido, a gente vai lá e mede essa resistência R1, e aí a partir do R1 e essas outras resistências aqui, a gente consegue medir o R2, que são as perdas lá no rotor. Tá? A questão lá do X vazio e do X de bloqueio, né, a gente consegue medir a partir daqui o X2, pode ser feito por essa equação, mas normalmente o que a gente faz é pegar esse X de bloqueio aqui e considerar que ela é dividido igualmente entre estator e rotor. Né? Então, 50% do valor fica para o estator, 50% do valor fica no rotor. Tá? Aqui tem algumas outras condições que isso aqui é ajustado, mas normalmente a gente coloca meio a meio. Tá? Meio e meio. Bom, essa aqui são as equações para o motor bloqueado, tá?
Eu vou sugerir aqui um exercício, tá? O exercício está na lista de exercício, tem que ser entregue. Aqui eu falo um pouco dos ensaios que foram feitos, dos valores que chegaram, e peço para calcular esses valores aqui e desenhar o circuito equivalente, tá? Como essa parte aqui também é um pouco mais complexa, eu vou deixar disponível a parte do capítulo do livro do Fitzgerald que explica mais detalhadamente sobre como chega nessas equações, tá? Então, a partir desse vídeo aqui, eu vou disponibilizar, já está disponibilizada a apresentação e já está disponibilizada essa parte do livro. Como tarefa fica, então, esse exemplo aqui, que é de um motor de indução de 4 polos trifásico. Eu mostro aqui os ensaios, né? Esse aqui é o ensaio vazio, o ensaio de rotor bloqueado. No caso aqui, tem o ensaio de rotor bloqueado em 15 Hz, que é para a gente ver a condição de operação normal do motor. Tem aqui a medição da resistência R1, né, que eu falei que ele realmente é medida. E depois também ele mostra aqui o ensaio do rotor bloqueado em 60 Hz. Nesse caso aqui está mais preocupado com o conjugado de partida, né? Então, a partir desses valores, eu peço para vocês calcularem aqui esses fatores aqui, desenhar o circuito equivalente com os valores do circuito equivalente. Bom, essas são as tarefas da semana. Dúvidas a gente pode se encontrar aí no momento síncrono e discutir.